eu gostaria de ler com vocês um texto bíblico que fala bastante da questão do orgulho e da soberba. O texto é segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não nos orgulharemos do que se fez fora do nosso campo de autoridade. Antes, nos orgulharemos apenas do que aconteceu dentro dos limites da obra que Deus nos confiou, que inclui nosso trabalho com vocês. Muito interessante a forma como Paulo encara a questão do se orgulhar e do não se orgulhar. Ele não se orgulha de algumas coisas e ele se orgulha de outras. Ele basicamente não se orgulha em fazer algo que está fora dos seus limites, ou seja, fora daquilo que Deus realmente o chamou para ser e para fazer. E pelo contrário, ele se orgulha daquilo que fielmente ele faz dentro do seu chamado e dentro do seu ministério. Isso resume muito a ideia dessa live, do que eu gostaria de compartilhar com vocês, falando um pouquinho desse problema que é um problema nosso, problema do pecador que nós somos, que é ter essa inclinação de nós acharmos que nós somos alguma coisa, quando na verdade nós não somos lá tanta coisa assim, certo? Quais são as causas, pessoal, então, do nosso orgulhar, do nosso jactar-se, da nossa soberba? A soberba é aquela noção, quase que uma enganação, né? Uma auto-enganação que corrompe o nosso coração, nos levando a concluir que somos alguma coisa que de fato nós não somos. E para melhor, nós entendemos que somos melhores, nós entendemos que nós somos bons, que nós somos essenciais, que nós somos a última bolachinha do pacote, quando de fato a realidade mostra que nós não somos tudo isso assim. É a falsa impressão daquilo que nós somos, ou a projeção daquilo que nós gostaríamos de ser, mas nós trazemos isso para uma atualidade em que nós não podemos nem suportar, ou uma atualidade em que nós não, de fato, nós não vivemos isso. E quais que são as raízes dessa soberba espiritual? Primeiro, a grande raiz está na nossa condição pecaminosa. Lembra quando o ser humano caiu? A principal causa da queda foi a sua desobediência. Mas a desobediência foi a consequência de que tipo de coração? Eles caíram, né, na sedução da serpente, que foi lá e disse para eles: olha, vocês serão como Deus. Ou seja, vocês vão galgar uma posição, vocês vão ser alguma coisa importante, vocês vão ter posição, vocês vão ter conhecimento, vocês vão ter poder, e poder esse que é de Deus, não é originalmente de vocês. Então, a soberba, ela nasce da forma mais simples, da forma mais original do pecado que habita em todo o coração de todo ser humano. E esse pecado e essa inclinação que nós temos ao pecado é diariamente incendiada, nutrida pela sedução do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Outra coisa também é que o mundo dentro do qual nós estamos vivendo, que é um mundo onde o indivíduo é o centro de todas as coisas, onde o empreendedor, aquele que vai lá e com suas próprias forças consegue fazer tudo, essas pessoas têm realmente valor, um valor melhor, maior do que qualquer outro tipo de pessoa. Enfim, onde você tem que aprender a vender o seu peixe, ainda que o seu peixe não seja um peixe de qualidade. Quantas vezes, por exemplo, eu já participei muito de entrevistas de emprego, né? Tanto eu sendo entrevistado, como algumas eu entrevistando, e sem querer, mas é algo que não dá para escapar, você acaba falando de si como se você fosse a pessoa mais imprescindível, mais importante e necessária
para aquela situação e para aquela determinada empresa, por exemplo. E isso te leva, por exemplo, a inflar dados e a falar, não, eu sou o cara, eu sou o tal, eu posso fazer isso, eu vim aqui, eu vou arrebentar com tudo, eu vou ganhar muito dinheiro. E esse é o mundo dentro da qual nós vivemos, onde o ser humilde, que é o oposto ao ser soberbo, é uma atitude de tolo, né? Porque os humildes não têm vez. Porque o mundo, ou seja, o sistema dentro da qual nós vivemos é um sistema onde a voz dos soberbos ela é muito mais audível do que os humildes, porque os humildes não estão lá alardeando muita coisa que eles estão fazendo. Então, a nossa inclinação ao pecado, insuflado pelas seduções constantes e diárias do diabo, e dentro de todo o ambiente que nós estamos vivendo, faz com que nós desejemos ser pessoas melhores, mais importantes, mais relevantes, mais úteis. E para falar a verdade, esse não é o grande problema. O problema não é você querer ser útil, o problema não é que você querer ter visibilidade, o problema não é você querer ser uma pessoa que faça coisas importantes. O problema é justamente para que você quer tudo isso, onde está a disposição do seu coração. Quando você joga todas essas coisas como se fosse fruto do seu mérito, fruto da sua própria capacidade, aonde você dita todas as coisas, aí nós entramos por um caminho muito perigoso, que é justamente quando o Evangelho ele nos oferece algumas respostas para essas causas, essas causas interiores que nos levam sempre a nos ensoberbecer, a ficarmos ensoberbecidos, né? A ficarmos orgulhosos. Quer ver alguns diagnósticos de todos nós, na verdade? Eu gostaria de não falar em terceira pessoa, né? Porque esse é um problema eminentemente nosso, mas quantas vezes nós, por exemplo, nós queremos mais ensinar do que aprender? Quando nós temos no nosso coração uma disposição muito maior a ensinar do que uma abertura a aprender, ou seja, ter um coração cada vez menos ensinável, isso quer dizer que inconscientemente nós estamos dizendo para nós mesmos que nós não temos mais muita coisa a aprender e que nós temos mais a oferecer, porque no fim das contas eu sou o cara. Eu tenho conhecimento, eu sei mais do que outras pessoas, eu vivi mais do que outras pessoas, eu tenho mais experiência do que outras pessoas, eu tenho mais dinheiro do que outras pessoas. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, isso acontece demais na vida espiritual. Na nossa vida espiritual isso acontece bastante. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós entramos na igreja, aquela sede em querer servir, aquela sede em querer ajudar outras pessoas, aquela sede em ouvir e aprender a palavra de Deus, pouco a pouco, quando você começa a aprender os macetes teológicos, quando você começa a galgar posições dentro da igreja, o seu coração começa a mudar. Aquela sede em você querer aprender a vontade de Deus por meio da audição da palavra de Deus, por meio de você prestar atenção nas pessoas que estão ensinando a palavra de Deus, vira crítica. Poxa vida, aquele pastor podia pregar melhor. E se você está falando que o seu pastor podia pregar melhor, você, no mínimo, demonstra saber o que é pregar melhor. E você já coloca isso na sua cabeça e você faz com que isso se transforme em um tipo de barreira, não apenas espiritual, mas mental, para tudo aquilo que alguém está querendo comunicar para você com base na palavra de Deus em nome do Senhor. Então, quantas vezes a gente não vê isso acontecer? Né? E eu faço também meia culpa, porque nós que estamos estudando, nós que estamos aí numa posição de ensinar, nós, sem querer, querendo, ficamos muito mais, vamos dizer assim, muito mais habilidosos em ensinar do que às vezes ficar quietinho no seu canto com os ouvidos atentos para aprender. E quando essa dinâmica inverte,
quando a dinâmica do aprendizado passa a ficar para trás da dinâmica do ensino, aí nós temos um diagnóstico que pode indicar que o nosso coração, que a nossa vida espiritual está sendo uma vida espiritual baseado mais na soberba, ou seja, na minha autocompreensão daquilo que eu quero ser, mas que não sou de fato, do que realmente viver a humildade de Jesus Cristo. Porque viver a humildade de Jesus Cristo, na verdade, é aprender todos os dias a ser como Jesus Cristo. E nunca em vida nós teremos a condição de falar assim, eu já sei tudo de Jesus, eu já compreendo, eu já sei, eu posso imitar perfeitamente o que Jesus está fazendo, eu sou a pessoa mais, vamos dizer assim, experimentada nas coisas espirituais. Ninguém vai chegar nesse ponto. E por isso, para nós combatermos essa soberba espiritual, que é visível a outras pessoas, mas nós também conseguimos enxergar que nós estamos soberbos. Esse é o primeiro diagnóstico que nós podemos apresentar, né, de um tipo de soberba espiritual. Outro tipo de soberba espiritual, que eu creio que é uma soberba muito visível, principalmente nos nossos dias onde vivemos em condições em uma sociedade muito polarizada, e por ser polarizado, meio sensível a discussões, meio intolerante. Um diagnóstico que muitas vezes nós esquecemos, mas que é um diagnóstico muito certeiro para medir a nossa soberba espiritual, é justamente quando nós temos dificuldade de conviver com opiniões diferentes. Como que você tem se comportado diante de opiniões diversas? Como é que você tem se comportado diante de situações onde você está falando com uma pessoa que não concorda 100% com você? E a gente pensa isso na ilusão que exista alguém que concorde 100% com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente é. Não existe. Mas a gente quer que isso aconteça. E quantas vezes nós não quebramos o pau por causa de divergências de opinião? E eu tenho que certamente colocar uma ressalva que existem opiniões que nós não podemos engolir. Principalmente opiniões quando essas opiniões vão diametralmente contra a palavra de Deus. Quando se tratam de opiniões malignas. Mas, na grande maioria dos casos, a nossa intolerância dentro da igreja, muitas vezes, dentro da nossa família, está nessa intransigência ou nessa dificuldade de ao menos ouvir o que a outra parte tem a dizer. A Bíblia nos ensina que falar é bom, mas que ouvir é melhor, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo, né? Dizia já a sabedoria judaica. Mas nós queremos falar muito. E com o advento das redes sociais, nós queremos emitir opinião toda hora. E quando nós estamos acostumados, na verdade, viciados a emitir opinião para tudo o que acontece, isso denuncia que nós estamos pouco dispostos a ouvir a opinião do outro. Porque é todo mundo opinando. Então, se é todo mundo opinando, eu tenho que opinar mais alto para que a minha opinião possa sobressair diante da opinião de outras pessoas. E eu ceder a essa prerrogativa de falar e ouvir a opinião do outro, dá a impressão que nós estamos perdendo o nosso espaço nas redes, o nosso espaço de influência na igreja, na família, em qualquer situação. Sendo que o que a Bíblia nos ensina é o valor da comunhão, do relacionamento interpessoal, que consiste em estar atento ao que o outro quer falar, ao que o outro está te mostrando. Você não precisa concordar com tudo o que o seu próximo está falando para você, mas se ao menos você não tiver a boa vontade de ouvi-lo, e, dependendo da situação, você fazer uma autoanálise
E, em muitos casos, a opinião de outra pessoa é uma opinião certa e vem corrigir a minha opinião que está errada. Mas você já imaginou se eu tiver já um bloqueio inicial, aonde potencialmente a opinião do outro pode vir a me abençoar e eu não quero ouvir a opinião do outro porque eu tenho a minha. E quando eu não quero abrir mão daquilo que eu penso para ouvir o outro, isso já é sinal claro de soberba, e isso também é soberba espiritual. Aliás, pessoal, soberba espiritual, vamos tentar definir em termos mais claros. Soberba espiritual é você viver uma vida espiritual de maneira que tudo orbite ao redor do seu umbigo. Ou seja, Deus tem que servir aos seus propósitos, e se Deus tem que servir aos seus propósitos, imagina tudo mais. Tudo tem que girar de acordo com você. E a outra coisa fundamental que eu escolhi como diagnóstico para conversar com vocês essa noite é que aquele que tem soberba espiritual, consciente ou inconsciente, porque tem pessoas que são soberbas espirituais, mas não se tocaram que são soberbas espirituais, é que essas pessoas querem ser o centro das atenções. Sempre. Centro das atenções. É uma pessoa que entra e sai de uma reunião e quer ser notada. É uma pessoa que quer ser tema de uma conversa. É essa pessoa que quer falar mais alto para que as pessoas notem que a pessoa está presente. Quer falar alguma coisa para que as pessoas admirem o seu poder de retórica. Quer fazer qualquer coisa para que as pessoas possam dar foco e luz e admirá-lo. Admirar a sua boa capacidade, admirar o seu dinheiro, admirar o seu poder. E nós não precisamos só falar dentro da igreja, não. O mundo já é assim. Mas o que preocupa muito é que essa disposição adâmica, pecaminosa de aparecer, de querer holoforte para tudo e querer ser o centro das atenções, faz com que você se posicione, na maioria das vezes, num lugar injusto para você estar. Trocando em outras palavras, existem momentos que Deus nos coloca em posição de proeminência, mas não é toda hora, não é todo dia e nem deve ser. Quando eu quero me colocar na frente a todo momento e a toda hora, eu estou roubando o lugar de alguém que, na ótica de Deus, seria mais justo aquela pessoa estar do que você mesmo, mas você pega aquilo para você, porque aquilo é a marca do seu orgulho espiritual, ou seja, ser notado pelas pessoas, e enfim, você começa a ser soberbo, manifestar a sua soberba, e isso respinga em outras pessoas. Como? Quando você comete injustiça. Eu acho que o fruto mais evidente da nossa soberba espiritual é que nós passamos a ser cada vez mais injustos. Sabe por quê? Porque nós começamos a medir tudo na nossa medida da justiça e não mais na medida de Deus. Quando eu passo a ser o meu próprio padrão, aí eu sou o Senhor da minha vida, né? O Senhor do meu destino, o Senhor da minha alma. E eu perco a noção que pouco importa o que eu penso ou deixe de pensar, eu sempre tenho que me submeter a um tipo de ética, a um tipo de lei muito maior, que é a ética do reino de Deus. Então, até aqui nós investigamos quais são as causas, né? Lembrando, as causas são claras, é o pecado que habita dentro do nosso coração, são as seduções do diabo, é o mundo que cria um ambiente totalmente selvagem para a gente exercer, até em forma de sobrevivência, para sobreviver, o nosso orgulho, o nosso ego. E a gente vê algumas formas de nós diagnosticarmos as nossas próprias ações, um certo tipo de orgulho, e para nós que somos crentes, orgulho espiritual, porque tudo na vida do crente é algo espiritual. Você quer aprender menos e ensinar mais, você quer ensinar mais, falar mais e ouvir menos, ou você ter dificuldade de conviver com opiniões de outras pessoas, ou você querer sempre ser o centro das atenções. Beleza, até aqui eu acho que eu não falei muita novidade e, penso eu, você deve ter parado para refletir, poxa vida, eu tô exatamente nesse ponto, ou essa é a minha fraqueza.
quiçá eu quero aparecer muito, ou eu quero ensinar mais do que aprender, ou eu tenho essa queda em ser o centro das atenções, eu quero sempre que as pessoas notem a minha presença em todo lugar que eu passo. Beleza, você já diagnosticou, já conhece as causas, agora onde está o remédio e aonde está a cura? A cura está na palavra de Deus. Na verdade, a cura está em contemplar Jesus Cristo como aquele que, sendo Deus, tendo a condição de forma justa, ser a pessoa mais orgulhosa do mundo, porque de fato Jesus tem toda a condição por ele ser todo-poderoso, mas que mesmo assim ele deixou a sua posição de lado e se humilhou, né, para executar a sua obra redentiva sobre a terra. Uma obra que vem e atinge a cada um de nós. Então nós temos muito a aprender com Jesus Cristo no que tange o aspecto da soberba. Porque você pode ler todos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não vai encontrar um episódio onde Jesus ele demonstra um orgulho injustificado. Pelo contrário, quando Jesus poderia dizer, não, eu sou o cara, né? Eu sou o Filho de Deus, né? Eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que nós vemos é o contrário, é Jesus se submetendo, Jesus obedecendo à vontade do Pai, Jesus, ele sendo paciente com as pessoas. Já pensou? Isso às vezes acontece com a gente, né? A gente tem alguém para ensinar e para discipular e a pessoa não aprende. Você fica chateado com a pessoa. Poxa vida, mas como que essa pessoa não aprende se eu me dei ao máximo, se eu me dediquei para ensinar com o melhor que essa pessoa tem? Como que essa pessoa pode ser tão fraca assim para não aprender o que eu estou ensinando? Já imaginou Jesus pegando na mão dos seus discípulos e ensinando, e eles tendo dificuldade? Na verdade, 3 anos que Jesus ensinou, e só depois da ressurreição é que os discípulos foram entender alguma coisa. Essa paciência divina que denota a humildade perfeita que Jesus, o servo sofredor, teve, que é modelo para cada um de nós. Então, tendo Jesus como norte, né? Como que a gente pode sair dessa? Sair dessa, no sentido absoluto, nessa vida vai ser difícil, porque todo dia nós estamos em constante luta com a nossa natureza pecaminosa. Mas, cada dia melhor, né? O processo de santificação. Eu olhar para trás, para o ontem, e ver que hoje eu subi um degrau a mais. É lá na frente também eu ter a certeza de que entre altos e baixos a minha reta média é sempre ascendente, que Deus vai me conduzindo de vitória em vitória, de glória em glória. Como que eu então posso estar com meu coração sensível a esse agir de Deus para destruir essa coisa terrível que é a soberba e que destrói, potencialmente tem o poder de destruir a vida de cada um que está aqui, né? Muitos textos no Antigo Testamento falam de como Deus ele odeia o orgulho, né? Olha só o que diz em Provérbios 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Ou seja, se há algo que realmente nos leva para baixo, é a nossa inclinação de ir para cima. Quando nós nos elevamos, na verdade nós estamos nos rebaixando. E agora, como que a gente pode lidar? Qual que é a cura? Em primeiro lugar, algo que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Seja discipulado. Seja discipulado. Ande com alguém experiente na fé. Não ande sozinho. Porque se você andar sozinho, você vai cair lá na frente na impressão, vai cair no engano de que você consegue aprender sozinho. Você consegue viver a vida cristã sozinho. E isso não acontece. Jesus nos chamou para sermos o seu povo.
Jesus não chamou um discípulo, chamou 12. E esses 12 discipularam mais. Esse processo de discipulado, ou seja, de nós estarmos ao pé de Jesus juntos para aprendermos, para nos enxergarmos, para nos moldarmos, para nos desafiarmos, é algo muito importante. Ou seja, eu olho para a fraqueza do meu irmão, não no sentido de tripudiar, mas eu enxergo a minha fraqueza na fraqueza do meu irmão, e na medida que eu o ajudo, eu também estou me ajudando. É nós compartilharmos junto as glórias da vitória, mas chorarmos juntos as perdas das nossas eventuais derrotas. Enfim, é você aprender aos pés de Jesus como ser como ele é, ou seja, humildade. Quem anda sozinho é porque dá a impressão de que não precisa de ninguém. E quem acha que não precisa de ninguém nessa nossa vida cristã está vivendo um dos maiores enganos, o engano da independência. Se nós formos falar dos atributos de Deus e dos atributos que lhes são peculiares, só Deus é independente. O resto tudo Deus fez para primeiro depender dele. E nós, seres humanos, Deus fez para que nós possamos pertencer a um ao outro e depender um ao outro. E perceber, na medida em que nós nos relacionamos, que nós não somos tão boa coisa assim, e que a luz do outro eu sempre tenho aonde melhorar. Não é assim? Não é assim que as coisas acontecem? Quando você está lá, junto com os seus irmãos, você tem a nítida impressão de que existem pontos que você precisa aprender dos seus irmãos. Pontos que você precisa ser modelo, mas muito mais para você aprender. Esse é um exercício fundamental que faz parte do discipulado. Discipulado não é apenas programa de igreja, não é programa onde um fala e o outro aprende, não. Discipulado é nós todos juntos sermos seguidores de Jesus, aprendermos dele como viver e como viver de forma humilde. Discipulado. Não ande sozinho, meu irmão. Procure uma igreja se você não tiver uma igreja. Converse com o seu pastor. Converse com seus irmãos. Busque a ajuda de crentes mais experientes para mostrar para você. Olha, você tá achando que é tudo isso, mas menos. Olha só como está o seu coração. Olha só o quanto você precisa de Jesus. E assim todos nós vamos nos ajudando e todos nós vamos nos colocando exatamente no lugar aonde nós nunca devemos sair, que é aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Outro ponto importante, para te ajudar a ser menos soberbo espiritualmente, tenha uma vida saudável dentro da sua igreja. Está muito relacionado com o aspecto do discipulado. Mas o servir à igreja, participar da igreja, se engajar nas programações da igreja, é algo muito importante, porque você começa a se desenvolver, não somente como aquela pessoa que está lá para aprender humildemente, mas também para se desenvolver em uma pessoa que potencialmente pode cuidar de outra com essa mentalidade de humildade. O quanto você tem colaborado, servindo a obra de Deus na sua igreja local? Aliás, será que você tem ido na sua igreja local mais para um desencargo de consciência, e nesses tempos de pandemia você nem obrigação tem mais de ir, na verdade, por causa da saúde, ou você dá essa desculpa, você já não quer mais nada com a sua igreja, porque você fala, nossa, a igreja é um lugar muito complicado, a igreja só tem pecador, como se você não fosse. Não, a igreja tem muita fofoca, como se você não fofocasse. Não, na igreja tem muita pessoa interesseira, como se você de fato não fosse algumas vezes da sua vida. Então você projeta as suas falhas nos outros, mas na verdade você faz parte de tudo isso, tanto para o mal quanto para o bem.
E a nossa vida da igreja é fundamental para que possamos ser nutridos juntos, sermos cuidados pelos nossos pastores, podermos ser direcionados a servir em pontos estratégicos de acordo com a vocação, os dons que Deus nos dá, que são reconhecidos pela igreja, e aí eu posso servir melhor e aprender a lidar com essa questão da autoridade, dos limites, para o bem da obra do Senhor, para a glória de Deus. É o que nós lemos lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Paulo não se orgulha daquilo que está fora dos seus limites. Não, antes, diz ele, nos orgulhamos apenas do que aconteceu dentro dos limites da obra que Deus nos confiou, que inclui nosso trabalho com vocês. Irmão, não desanime, não negligencie. Hebreus nos ensina para nós não deixarmos de nos congregar. Tempos difíceis, é verdade, mas não tire o seu pé da igreja, porque a igreja é o lugar onde nós saímos todos os dias humilhados. Às vezes nós saímos machucados no coração por causa de atritos com certas pessoas, não é verdade? Mas até isso é obra providencial de Deus, para que o meu coração não se ensoberbeça, para que eu possa olhar mais uma vez para aquilo que eu estou fazendo e descobrir, poxa vida, eu preciso de Jesus, eu preciso mais amar aquela pessoa, então eu preciso mais do amor de Jesus, eu preciso ser mais paciente com aquela pessoa, então eu preciso mais da presença de Jesus. Sempre você vai perceber que você precisa mais de Deus, e o lugar na terra em que você entra e sai com uma única ideia fixa, eu preciso mais de Deus, é exatamente a sua igreja local. É onde você pode recorrer à ajuda no momento oportuno, no momento de necessidade. Você está passando por crise, você vai lá, pede ajuda. Deixa eu falar uma coisa para vocês, aprenda a pedir ajuda, né? Nós, os pastores, nós gostaríamos realmente de ter uma bola de cristal na nossa frente para adivinhar todos os problemas que os nossos membros estão passando, mas nós não temos. Então, é dever dos pastores cuidar do seu rebanho? Claro que é, mas é dever seu, de quando as coisas apertarem para você, você procurar a ajuda dos seus pastores, você procurar a oração deles, você procurar uma palavra de direção deles. Não que você vá depender toda a sua vida da opinião dos pastores, não, mas no momento de necessidade espiritual, vai lá, conversa com eles. Nenhum pastor vai vir julgar você, espero, né? A grande maioria dos homens de Deus no nosso país são servos de Deus de qualidade que vão orar por você. Nós estamos aqui exatamente para isso. Você não procurar ajuda quando deve procurar ajuda é símbolo de que você está sendo orgulhoso e soberbo. Aí dá tudo errado e você vem jogar a culpa no pastor. Não, mas o pastor nem me ajuda, nem sabia que estava acontecendo. Claro que não sabia, você não falou. Você não pediu ajuda. Então vai lá, pede ajuda, né? Isso a gente aprende na sala de aula. O aluno mais esperto é aquele que faz pergunta. Mesmo aquele aluno que faz a pergunta, faltando 10 segundos para acabar a aula, que o resto fica chateado, fica bravo com ele, aquele é um aluno inteligente. Por quê? Porque ele está expressando a sua dúvida e está pedindo ajuda. Quer dizer que quando você não pede ajuda, está tudo bem com você. Então, pode não estar. E quando você cai nessa cilada e nesse auto-engano, é porque o seu coração já está enegrecido pela soberba, pelo orgulho que te impede de pedir ajuda. Meus amados irmãos e irmãs, peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda a Deus em primeiro lugar. Ore, coloque todo o seu coração diante dele. Mas Deus usa pessoas para curar o seu coração. Peça ajuda aos pastores, peça oração. Abra, seja franco. Pastor, eu sou muito orgulhoso. Eu preciso de um jeito. Aí o seu pastor vai dar um jeito. Vai deixar você lá, servindo, aprendendo. E é assim. Essa é a mágica da igreja. Esse é o grande valor da igreja. Onde nós que somos todos pecadores, orgulhosos, presunçosos, egoístas, mas quando nós nos colocamos aos pés de Jesus,
nós passamos a aprender com Ele todos juntos e ao mesmo tempo a sermos cada vez mais semelhantes ao que o nosso Mestre é. Em último lugar, uma dica de ouro que eu gostaria de dar para vocês para que você não seja uma pessoa ensoberbecida espiritualmente é o seguinte: aprenda. Sempre tenha um coração disponível para aprender. Não importa se você tem doutorado, não importa se você não tem o primário. Isso não tem nada a ver com a sua disposição para aprender. A disposição para aprender vem de um coração humilde, que reconhece que a realidade que nos cerca é infinitamente maior do que aquilo que nós podemos compreender. E que a verdade de Deus, a palavra de Deus, é infinitamente superior do que qualquer capacidade racional de compreendê-la e esgotá-la. Não, nós não temos essa capacidade. Porque se trata da palavra de Deus, que se renova a cada dia, conforme as suas misericórdias e conforme a sua graça, e precisamos ser revestidos diariamente da iluminação do Espírito Santo para que possamos viver por meio dessa palavra. Por isso, nós não somos autossuficientes, nós não podemos bater no nosso peito e falar: não, eu não preciso mais de Deus, não, eu não preciso mais ler a Bíblia, não, eu não preciso mais aprender. Nunca em vida chegaremos a essa condição. Quando chegarmos no mundo por vir, muita coisa vai ser diferente, nosso entendimento vai ser outro. Mas enquanto nós estivermos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, sempre procure ter um espírito ensinável. No dia que você achar que sabe muito, é exatamente quando Deus pode dar aquela rasteira básica e dizer: olha, você está achando que está sabendo, mas você não está. Dependa de mim. E eu gostaria de finalizar essa minha parte para ir para as perguntas e dizer o seguinte: quem depende de Jesus geralmente não cai no perigo de ser soberbo espiritual. Dependa de Jesus. Seja amigo de Jesus. Conheça o Senhor Jesus. Ele que nos ensinou a sermos da exata medida original do propósito de Deus, de nós sermos humanos. Nós sermos soberbos indica que nós queremos ser divinos, mas Deus chamou e nos fez para nós vivermos a verdadeira humanidade, que consiste em ser como Jesus. Paulo vai dizer lá em Filipenses: seja o interesse de vocês, seja a disposição de vocês imitarem Jesus, aquele que, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus como algo que devia se apegar, mas antes disso se humilhou. Então a direção do nosso coração nunca deve ser ascendente. Deve ser sempre descendente, cada vez mais para baixo. Convém que ele cresça e eu diminua. Então vamos diminuir. E nesse sentido, João Batista é o melhor exemplo para você imitar. As pessoas vieram perguntar para ele: você é um dos profetas? Você é o Cristo? Não, não sou nenhum desses não. Eu sou apenas a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu sou aquele que veio para brilhar um segundo, mas para preparar o caminho do Senhor. O que eu vim fazer não é muito importante, mas o que é importante é o que está por vir. É Jesus que está vindo depois de mim, e Ele sim, eu quero dar espaço para Ele. Quem dera se todos nós tivéssemos essa disposição. Eu quero dar espaço para Jesus, eu quero deixar Jesus brilhar. Eu não quero aparecer, eu não quero ter meu nome estampado em nenhum lugar, eu não quero fazer nada. Eu quero que Jesus apareça por meio da minha vida. Eu quero que as pessoas olhem Jesus por meio do meu rosto, por meio das minhas ações. E é assim que eu, você, todos nós podemos viver essa realidade de sermos cada vez mais humildes e menos soberbos. Tenho que dizer para você que a soberba é algo que eu luto como o maior inimigo todos os dias, dentro do meu coração. Dentro do meu coração. Né? É algo difícil, é algo que vai contra a nossa natureza pecaminosa, mas todas as vezes que nós olhamos para Jesus,
Jesus nos coloca no nosso devido lugar. E não é um lugar de complexo de inferioridade, não. Mas também não é aquele lugar que você acha que você é. Ou aquilo que você acha que você é. Você não é o centro de todas as expectativas de Deus. Mas também você não está na periferia da vontade de Deus. Você faz parte da vontade de Deus. E já fazer parte da vontade de Deus já é motivo para a gente dar pulos de alegria, porque Deus se lembrou da nossa miséria e nos alcançou para a sua salvação. Que todos nós, meus amados irmãos, amigos, possamos ter essa disposição dentro de nós para nós sermos humildes e para continuarmos humildes.